Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos a refletir sobre o tema da quarentena na Bíblia, buscando extrair lições importantes sobre como homens de Deus se comportaram em momentos de isolamento ou afastamento da vida normal, ou do convívio social. Falaremos sobre a pandemia no mundo também, quarentena, essas coisas. Que Deus nos ajude a entender seus propósitos para o mundo e especialmente para a sua igreja neste tempo difícil. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen. Flying through a time machine, oh my, discover what's deep inside, oh my, loving everything I find, la 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no Fonte de Vida anterior, falamos sobre a quarentena do dilúvio, quando Deus destruiu toda a humanidade daquele tempo e só escaparam 8 pessoas, Noé e sua família. Não nos esqueçamos de um detalhe: Deus é amor. Deus é o supremo amor do universo. Ninguém tem maior amor do que Ele. No entanto, não podemos esquecer que Deus é também a suprema justiça. Existem grupos de pessoas que vivem em total e aberta rebelião contra Deus e procuram justificar seus pecados e abominações valendo-se do amor de Deus. Em seus desfiles e paradas, aos milhões, usam faixas dizendo que Deus é amor, Deus é bom, Deus não exclui ninguém, Deus ama todos, etc. Nada disso é errado. Todas essas frases expressam verdades acerca de Deus. Mas o grandiosíssimo erro é usar o amor de Deus para justificar seus pecados abomináveis. Não são honestos ou usam de má fé. Esquece de que Deus é o supremo juiz do universo. É absolutamente justo. Ele tem a sua lei e exige que todas as pessoas a obedeçam incondicionalmente. Seu amor não dispensa nem exclui sua justiça. Por isso está escrito: os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Salmo 9:17. Deus não vai mais destruir a humanidade com o dilúvio, pois ele fez um pacto com Noé, depois da catástrofe hídrica, de que não mais haveria de mandar o dilúvio sobre a terra. Indicou um sinal, quando vimos o arco-íris com suas 7 cores, é um sinal de Deus para o homem. E Deus cumpre a sua palavra, mas não podemos esquecer, que Deus é o supremo amor, mas também a suprema justiça. E diz mais sua palavra: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, mas que o culpado não tem por inocente. E visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Números 14:18. Estamos vivendo um momento jamais imaginado pelas gerações mais novas. Em séculos passados, houve pandemias piores do que a do Covid-19. Mas certamente Deus tem um propósito, ou propósitos, em permitir essa peste se espalhar pelo mundo. Creio que todos sabem que o coronavírus já existia há muitos anos
e já havia vacina para o mesmo. Mas o governo chinês, que é comunista e deseja dominar o mundo, usou de terrível má-fé e na cidade de Wuhan, em laboratório, manipulou o vírus e obteve a versão modificada do coronavírus em 1919. Daí o apelido científico dele ser Covid-19. O governo chinês cometeu um crime contra a humanidade. Comunistas não têm ética. Eles mataram 100 milhões de pessoas para implantar no mundo o seu regime. O governo chinês determinou que os cidadãos de Wuhan, já contaminados, não poderiam sair para nenhuma cidade da China. Já pensou? Teriam que ficar confinados lá em quarentena e não avisou ao mundo a existência do vírus modificado. Mas segundo o presidente Trump dos Estados Unidos, em discurso recente, o governo satânico disse para os habitantes de Wuhan que poderiam viajar para outros países. Vejam a inspiração satânica desse governo maldito. Não quis que o vírus se espalhasse por seu país, mas quis que os mesmos se espalhassem por outros países. O resultado é o que está aí. A pandemia do Covid se espalhou pela Europa, primeiro pela Itália, onde existem muitos chineses trabalhando ali. Dali passou para outros países da Europa, não é? Continente que tem grande intercâmbio de pessoas que visitam seus países e de seus países que visitam outros ou viajam para outros. Em pouco tempo, o vírus se disseminou e alcançou os Estados Unidos em proporção muito grande. E chegou ao Brasil, América Latina e América do Sul, por meio de viajantes que retornaram vindos da Europa, dos Estados Unidos e da própria China. São criminosos, cometeram crime contra a humanidade, deveriam ser julgados por tribunal internacional. Mas cremos que Deus fará justiça contra aquele governo comunista a serviço do diabo. Mas fica um alerta, eles querem dominar o mundo, espalhando o vírus de forma proposital. Eles provocaram a falência de milhares de empresas em todo o mundo. Como ganharam muito dinheiro com seus produtos baratos, vendidos em todo o mundo, passaram a comprar as empresas falidas, inclusive aqui no Brasil. Dessa forma, as pessoas estão em quarentena, de forma mais severa em alguns países e menos intensa em outros. Onde a pandemia já está sendo debelada. Do lado espiritual, precisam entender que Deus permitiu esse crime contra a humanidade. Primeiro, para o ser humano saber que não é poderoso. O ser humano é fragilizado por causa do pecado, de sua rebelião contra Deus. A pandemia é uma mostra do que vai acontecer no juízo de Deus, dos castigos do juiz do universo, previsto no Apocalipse, quando Jesus vier buscar a sua igreja. As catástrofes ecológicas serão muito mais terríveis e globais do que essa pandemia. Cremos que, por amor de sua igreja, Jesus vai eliminar essa praga, para que os cristãos possam cumprir sua missão de pregar o evangelho a toda criatura por todo o mundo. Depois, há lições para igrejas, para os crentes, como diz o profeta Amós. É tempo de buscar ao Senhor, não é? Amós 12:4. É tempo de refletir sobre como estávamos servindo a Deus em muitas igrejas. Pastores, apóstolos e bispos só pensavam em dinheiro, inclusive trocando ou vendendo bênçãos por dinheiro. Um verdadeiro crime. Outros estavam fazendo das igrejas verdadeiras discotecas, salões de danças, exibicionismo. Em algumas igrejas o culto se tornou antropocêntrico, ou seja, voltado para o homem. Cantores e pregadores se apresentavam para agradar o público, não a Deus. Pior, vendendo talentos que Deus lhe deu de graça, cobrando cachês abusivos para enriquecerem. Uma vergonha para o Evangelho. Que Deus nos ajude a entender a sua vontade para nós e para o mundo. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima.
A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Adore ao Senhor conosco aí. Jesus é bem-vindo aqui. A casa é tua, pode entrar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Só para Jesus. Só pro teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Agora, diga nesta noite, essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor. batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome desça, enche esse lugar, enche, enche, enche. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. essa casa é sua casa. Isso, vai adorando a Jesus aí, vai adorando a Jesus aí. Adore ao Senhor aí, diga. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra o Senhor Faz morada. Jesus. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Confira a manchete de hoje. Perseguição ao cristianismo aumenta na China, país comunista. É o que veremos em 30 segundos.
Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Perseguição ao cristianismo aumenta na China, país comunista. Nesses tempos trabalhosos de que falou o apóstolo São Paulo, as igrejas cristãs estão sofrendo perseguições de várias naturezas em diversos países no mundo. Nos países islâmicos não há a menor liberdade de qualquer religião. Quem aceita Cristo, nos países muçulmanos, é expulso de casa sem direito a levar nada, além da roupa do corpo. Por vezes é espancado e morto. Outra fonte de perseguição terrível contra os cristãos são os países dominados pela filosofia satânica do comunismo. Na China, o governo comunista e materialista já mandou destruir mais de 300 templos cristãos, passando o trator e demolindo todos os seus templos. Essa perseguição se dá por causa do crescimento acentuado dos cristãos naquele país. Notícia do site Gospel Prime dá conta de que o Partido Comunista da China impôs a participação de seus membros na diretoria de entidades religiosas, incluindo igrejas cristãs. A Carta de Pessoas Jurídicas em Locais de Atividades Religiosas foi aprovada em janeiro do ano passado e passou a ser aplicada este ano, através da nomeação de comitês administrativos em locais de culto. O pavor do cristianismo, bem como o medo do avanço dos cristãos na China é tão grande que, além de destruir templos, o maldito governo de origem satânica quer proibir até os crentes de lerem a palavra de Deus e até de divulgarem cultos online. Essa perseguição serve de alerta para países ocidentais, inclusive ao Brasil, para não permitir que o governo volte às mãos dos ditos socialistas disfarçados de democratas. Conforme o site cristão, a medida é supervisionada pela Administração Estatal de Assuntos Religiosos e o Ministério de Assuntos Civis, que tem buscado interferir na gestão dos locais de cultos de diversas religiões. Na ordem imposta pelo regime ditatorial, todas as religiões devem formar um comitê de gestão democrático, com membros do clero, representantes da sociedade e autoridades locais. Percebam o que pode sentir uma igreja cristã vendo na sua diretoria membros do Partido Comunista, que é dominado pela doutrina materialista, que não aceita a existência de Deus, não acredita na palavra de Deus, nem aceita que as pessoas tenham liberdade de opinião e de crença. Sem dúvida alguma, deve ser uma sensação terrível de sufocamento da fé e da sua liberdade de adorar a Deus. Na verdade, tal medida configura uma interferência ditatorial sobre as instituições religiosas, visando subjugá-las à vontade e aos interesses do governo comunista. Assim, o Partido Comunista torna possível a participação e a interferência de seus membros em locais de culto, além de estabelecer normas sobre a eleição e destituição dos integrantes do comitê, que terão poderes para gerir diversos aspectos das instituições religiosas, conforme a notícia do Gospel Prime. Podemos ver claramente a ação demoníaca agindo através do governo comunista chinês. Entre as orientações para a formação do comitê, segundo o Ministério Biter-Winter, está a necessidade de os membros apoiarem incondicionalmente o partido e não se oporem aos ideais comunistas impostos pelo regime de Xi Jinping. Qualquer insatisfação com o regime pode resultar em punições, como o afastamento das atividades religiosas. Intromissão absurda está ocorrendo naquele país oriental contra as igrejas cristãs. Uma eleição para a diretoria de uma igreja em Linfeng, uma cidade na província de Shanxi, resultou em fraude e manipulação dos resultados, já que 4 diáconos que apresentaram queixa contra os membros do Partido Comunista foram ignorados e afastados, sendo que um deles foi proibido de pregar porque se recusou a cantar o hino chinês.
Com toda certeza podemos afirmar que se trata de uma ação diabólica do governo materialista, ateu e anticristão, visando impedir o crescimento do reino de Deus naquele grande país asiático. Mas, sem a menor sombra de dúvidas, essa perseguição um dia terá fim. Nosso Senhor Jesus Cristo declarou solenemente: "Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Continuemos orando por nosso país, o Brasil, onde existe plena liberdade para a proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos pelo governo do país, que hoje é liderado por um homem que crê em Deus, valoriza a palavra de Deus, valoriza a família e os princípios cristãos. Ele, como qualquer governante, falha e tem seus defeitos, mas precisa de nossas orações, pois não foi por acaso que chegou ao poder. Cremos que foi a mão de Deus que o colocou lá. Nunca foi tão necessária a participação da Igreja cristã nos destinos de nossa nação. As forças do mal, através das portas do inferno, têm feito de tudo para alcançar as igrejas evangélicas. No Congresso Nacional, há projetos de autoria de parlamentares comunistas e materialistas que visam impedir a liberdade de culto e de crença. Graças a Deus, a nossa Constituição prescreve como cláusula pétrea que o governo não pode interferir nos locais de culto e em seu funcionamento. O Brasil atravessa atualmente um conjunto perigoso de crises de diversas naturezas. Crise sanitária com a pandemia do Covid-19, crise econômica e financeira provocada pelo desemprego em massa por causa da quarentena imposta pelas autoridades, crise moral com a corrupção se manifestando até na aquisição de equipamentos de saúde e crise institucional com o Supremo Tribunal Federal querendo impor uma ditadura do judiciário sobre o país. Este foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus amados irmãos que assistem o Fonte de Vida neste horário, mais uma vez, louvo a Deus por vocês, que têm sido fiéis, não é? Nos prestigiando nesse programa, com esse programa há tanto tempo. E eu quero orar por vocês. Bondoso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por todos os irmãos e amigos, evangélicos e não evangélicos, que prestigiam o programa Fonte de Vida com suas famílias. Abençoa a todos e a cada um, seu casamento, sua família, o seu lar, dando paz e saúde em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Teu nome desça, enche esse lugar.